Começa aqui mais uma edição da Guerra Traduzida. Todos os dias trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana sobre o conflito entre os dois países. Hoje, para nos contar o que está a ser noticiado, temos connosco o jornalista André Maia. Bem-vindo, André. E começamos hoje pela imprensa russa. O destaque principal, como não podia deixar de ser, é o discurso de Vladimir Putin na Duma de Moscou. Exatamente, Luís. Obviamente está a ter um grande destaque nos meios estatais russos. Começamos pelo Izvestia, que fez uma grande e ampla cobertura a este discurso de Putin. Aliás, destaca mesmo isso, que foi um discurso muito grande. Diz que foi batido o recorde de duração, com mais de 2 horas de intervenção do presidente russo. Ora, todos os jornais estatais dão destaque principal à forma como Putin falou do Ocidente. O Izvestia pegou aqui pelo ângulo da destruição da Rússia. Escreve o jornal, citando Putin, que o Ocidente está a tentar plantar a discórdia no país e a tentar destruir e enfraquecer a Rússia por dentro. Garante também que as estruturas de soberania do país já foram reforçadas para que isso não aconteça. Pelo meio, ainda também dá destaque às farpas que foram enviadas aos Estados Unidos. O Izvestia destaca o momento em que Putin acusa Washington de demagogia quanto às tentativas de diálogo dos dois países. Noutro jornal, o Pravda, a situação é semelhante. Um dos títulos em destaque do discurso de Putin diz, e cito: Vladimir Putin na Assembleia Federal contou como o mundo está a enfrentar as consequências das ações ocidentais, aqui como se o presidente russo tivesse revelado uma revolta dos europeus perante as instituições, revolta essa que não existe. O Pravda é um pouco mais polémico e violento nos destaques que faz face ao Izvestia. Por exemplo, admite que Putin voltou a ameaçar com armas nucleares, mas passa culpas para este lado. Diz o Pravda que o presidente russo só fala em perigo nuclear por causa de todas as mentiras que o Ocidente inventa. E que mentiras? Diz o jornal Pravda que o Ocidente está a mentir ao mundo ao dizer que a Rússia quer atacar a Europa e concretiza com Vladimir Putin, apelidou isso de absurdo. Isso é o que destacam jornais russos da parte do discurso de Putin sobre o Ocidente, mas André, sobre a guerra propriamente dita, o que é que destacam os jornais? Destacam os elogios aos militares. O Izvestia coloca como título: Putin apelidou de verdadeira elite do país aqueles que servem a pátria. Acaba por ser também aqui uma boca para alguns oligarcas russos que têm feito uma maior pressão ao presidente do país. O jornal Pravda destaca também os elogios aos militares russos por parte de Putin e acaba por fazer uma ligação entre isso e, no fundo, a falta de honra dos soldados ucranianos. Aqui uma comparação que faz este jornal estatal russo. É notícia no Pravda que um grupo militar da Ucrânia, a Companhia 73 das Forças Especiais do Centro Naval, questionou a importância de uma ação na região de Kherson. Diz o Pravda que numa carta enviada por escrito, os militares questionaram qual é o propósito da operação, já que é feita numa área que está localizada na retaguarda do exército russo e que é considerado impossível ficar por ali muito tempo. Portanto, no fundo, aqui o Pravda usa os elogios de Putin no discurso para contrapor com a revolta dos soldados ucranianos, pelo menos alguns deles. Por último, um outro destaque dado pela imprensa russa do discurso de Putin são as promessas de futuro feitas pelo presidente da Rússia. É que, no fundo, ignora, de certa forma, o facto de haver eleições este ano, porque Putin falou em promessas até 2030, portanto, como se já soubesse que vai ser daqui presidente, exatamente. Anunciou uma série de medidas, por exemplo, o Projeto Nacional Família, que já teve, de resto, apoio da Duma. Entre essas medidas, por exemplo, está a proposta de Putin para prolongar o programa de apoio à maternidade até pelo menos 2030. E depois é curioso ver as reações que o jornal estatal Izvestia destaca. Entrevistou, por exemplo, a comissária para os direitos da criança, que classificou a notícia como maravilhosa. Já o jornal independente Medusa usa aqui um pouco de ironia. A única cobertura que fez do discurso é precisamente a lista de promessas feitas por Putin, e o título é mesmo esse. Diz o jornal Medusa: Putin decidiu falar finalmente sobre a Rússia e durante 2 horas isto foi tudo o que prometeu num só parágrafo, e num parágrafo só elenca todas as promessas feitas por Putin. Estes são os destaques da imprensa russa de hoje. Já a seguir, na Guerra Traduzida, vamos conhecer os destaques da imprensa ucraniana.